E olha que exemplo de bom uso da IA que você traz aqui pra gente. A gente fala muito de IA aqui e a gente tem aquela questão sempre do medo, né, Renato? Mas olha aí, uma coisa posta, né, como você é, traz aqui, para impactar a vida das pessoas. Então, você a IA está trazendo uma perspectiva, no caso do Alzheimer, né, de algo que é, quem passou, quem viveu isso, não tinha esperança. Hoje se tem. Então, é, que bom uso. E que sejam tantos novos projetos como esses, que sejam explorados, né? Que a gente Uhum. possa utilizar a IA sempre para melhor. E isso que o Renato falou do GPT, essa nova versão, Renato, eu não sei se ele vai ser com menos, porque é incrível, né? O potencial que tem uma IA, mas se erra muito ainda. Eu mesmo, não raramente, eu tenho que. Você revisa, você checa a fonte, tudo, erra muito. Será que agora, talvez, com menos densidade, ele não acerte mais? Porque é melhor. É melhor ele ter menos densidade com mais acerto do que Na volume, né? sexta-feira, Castilho, saiu um score. Eu não lembro quem fez, mas eles compararam com o Harvey. Não sei nem se foi o próprio Harvey usando o 5, mas do ponto de vista jurídico aumentou de 70 e poucos por cento para 89% de acerto. Então acho que a tua premissa é Ela é, real, né? mas ela tem um ponto interessante. Quando a gente está falando de temas muito específicos, imagina que o GPT-5 ele é genérico, ele é generalista. Uhum. Tá? Ele não é um modelo de IA específico. E aí eu vou usar de novo o case do Ministério Público, que ele é interessante. Quando a gente foi rodar o Amazônia dentro do Ministério Público, ele não funcionou. Sabe por que ele não funcionou? Tem uma coisa chamada guardrails. O guardrail ele é a proteção para o modelo não começar a falar um monte de besteira que não deveria. Ensinar a matar pessoas, ensinar a criar bomba, porque sabe. Uhum. O LLM sabe fazer isso. Só que a gente protege para não cometer ato de racismo e tudo mais. Acontece que o Ministério Público ele é o promotor. Ele precisa falar de pedofilia, ele precisa falar de estupro, de violência doméstica, ele precisa falar de tudo que o modelo não pode falar. É proibido falar. Então a gente teve que disponibilizar para o Ministério Público um modelo específico, que tivesse muito menos amarras dentro de um ambiente 100% controlado para que conseguisse entregar isso. Da mesma maneira, um outro ente público que a gente está trabalhando, eu não posso admitir que ele alucine, que ele cometa um equívoco. E a melhor forma de você diminuir a chance de erro é sair do genérico, mais generalista possível, para o mais específico possível. E essa é uma outra tendência. Então, imagina que os grandes modelos, eles são. Quando você é bom em quase tudo, o seu nível de profundidade no assunto ele não é tão grande e você pode cometer equívocos de verdade. Agora, como você começa a deixar extremamente específico, para tarefas específicas, o índice de eficiência e acerto ele tende a 100. Uhum. Por quê? Porque a margem de erro diminui muito, porque ele não está olhando para tudo, ele está olhando só para aquilo ali. É como se a gente estivesse estudando só matemática. Eu vou ficar muito bom naquilo. E a gente, por exemplo, no caso do Biographer, do Alzheimer, eu não posso errar. Ele não pode alucinar. Porque se eu alucinar, se eu inventar uma história para um paciente com Alzheimer, O reflexo disso eu estou destruindo de vez a memória dele. Então, mas e se ele errar 10% só? Não, eu não posso errar 10% da memória de uma pessoa. Eu destruí a memória dessa pessoa. Eu não posso errar num processo jurídico 10%. A gente tem o Human in the Loop, tem tudo, mas a ideia é fazer cada vez algo mais específico com os RAGs, usando outras técnicas, de forma com que ele entenda a IA que somente aquela informação está disponível para tomar decisão. Não se empolga a ficar buscando mais informação, não. É só aquilo ali, baseado naquilo ali, você vai tomar sua decisão. E aí você diminui absurdamente a taxa de erro. E Castilho, já me avisaram aqui, temos 5 Eita. minutinhos, mas olha que interessante essa colocação do Nelson, aquilo que a gente sempre discute aqui, né? Estou vendo aqui algumas coisas interessantes. E você começa a restringir para que ele alucine menos. Então começa a virar quase, vou usar bem entre aspas, uma automação com potência, como eu gosto de falar. Então você tira um pouquinho da inferência. A inferência fica restrita. Então aquela super inteligência é um jogo que a gente faz. Então eu quero ter mais segurança, eu não tenho tanta inferência. Ou tenho uma inferência específica. Isso vai restringindo. Então a gente tem aqui a necessidade, aí não só da supervisão humana, que é da IA responsável,
mas da participação humana por esses guardrails que a gente vai tendo que colocar, que envolve risco, que é uma questão que envolve aí a legislação. Risco é um dos pontos. Risco, princípio, setor, etc. Enfim.